E aí, galera, beleza? Pessoal, essa aula a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica, tranquilo? Aconselho vocês aí a utilizarem do material de vocês. Talvez os tópicos que eu abordei aqui no quadro, na lousa, sejam sequências que não sigam a do material de vocês. Pode ter aí alguma diferença em algumas fórmulas que eu vou abordar aqui, tá? De uma maneira bem rápida e abrangendo todo o capítulo, eu vou iniciar com vocês aqui, tá? A primeira lei, onde a primeira lei da termodinâmica é a relação entre trabalho e calor e a energia interna de um sistema, onde, para a gente entender, o livro traz aí uma teoria abordando sobre a máquina a vapor, a teoria do calórico e a entropia. Máquina a vapor, né, que foi uma máquina desenvolvida aí com o aquecimento da água para movimentar turbinas, não é isso? Sistemas. Teoria do calórico, que tratava do calor como uma fluidez. Havia ainda uma problemática em relacionar trabalho com energia, tá certo? Francis Bacon já afirmava que o calor é um estado de movimento, tranquilo? E a teoria do calórico é justamente quando foi estabelecido e medido o calor, e um corpo, ao se dilatar, era entendido que ele recebia calor e ele contraía quando cedia esse calor, só de uma maneira mais superficial, tá? E entropia, que é o grau de desordem da movimentação das moléculas. Tranquilo? Beleza? Então, bora lá. Pessoal, essa parte teórica aqui, beleza, tem aí, mas vamos entrar na parte prática, que é o que é mais cobrado, que é importante para a gente. Saber diferenciar sistemas termodinâmicos, estado termodinâmico e processo termodinâmico. Sistema termodinâmico, pessoal, é o objeto de estudo, tá bom? Na prática. Tem cuidado que ainda agora eu desliguei. Estou mais desse lado aqui, porque ainda agora eu desliguei o computador aqui, no meio da gravação. Coisa. E estado termodinâmico é a transição de um comportamento do gás, tá bom? É o comportamento do gás quando você varia uma daquelas variáveis de estado, que é temperatura, pressão e volume, tranquilo? E o processo, pessoal, é exatamente essa transição, quando você modifica uma dessas variáveis de estado, essa transição das transformações gasosas é o que chamamos de processo termodinâmico. Aí vem aqui a fórmula, tá bom? Da primeira lei da termodinâmica, beleza? Então, o que é que acontece? A primeira lei, ela diz para a gente que a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor recebido menos o trabalho realizado. Então, o trabalho é a perda de energia, tá bom? Ele recebe uma quantidade de calor e perde quando ele realiza o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, o que é que acontece aqui? Tomar cuidado, deixa eu empurrar esse fio. Cuidado. Agora eu desliguei o computador e tenho que regravei a mesma aula. Então, bora aqui. Coloquei esse mesmo exemplo do material, tá bom? Coloquei aqui um sistema, tem um gás, e ele está recebendo o calor dessa chama da vela, beleza? A vela, pessoal, ela está cedendo 210 joules de energia, tranquilo? Óbvio que esse êmbolo do nosso sistema vai subir, vai ocorrer a variação de volume, e essa variação de volume permite que realize trabalho. Então, o trabalho realizado foi de 200 joules, tranquilo? Então, qual é o saldo de energia do nosso sistema? É a quantidade de calor recebido menos o trabalho realizado. Então, a energia interna é de 10 joules. Aqui do ladinho tem uma regra de sinais, tá bom? Essa regra aqui é o seguinte: quando a quantidade de calor ela é positiva, é porque foi absorvido. Quando a quantidade de calor é negativa, é porque foi cedida. Quando o trabalho é realizado, ele é positivo. Quando o trabalho é sofrido, ele é negativo. Quando a energia interna ela é positiva, é porque ele aquece, aumenta a temperatura. Quando a energia interna é negativa, é porque ele resfria, diminui a sua temperatura. E eis aí uma pergunta que muita gente acaba errando. Quando um objeto recebe calor, o que acontece com a sua temperatura? Muitos diriam que aumenta, mas é errado. Se ele recebe calor, você não pode afirmar se a temperatura vai aumentar ou diminuir.
Porque quando ele recebe calor, ele pode realizar trabalho. E aí o trabalho pode compensar a quantidade de calor recebido, tá bom? Então, o que está relacionado à temperatura em aumentar ou diminuir é com a energia interna. E aí nós temos as transformações termodinâmicas. A primeira delas aqui é a isotérmica, quando a variação de temperatura é constante. Se a temperatura é constante, ele não vai aquecer nem resfriar. Então, a minha variação de energia interna é nula, é zero. Logo, resulta da primeira lei que a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado. Beleza? Olhamos aqui agora para a isovolumétrica. A isovolumétrica, pessoal, é quando o meu volume ele é constante, tá certo? O êmbolo, pessoal, ele vai ficar com umas travinhas, ele não vai nem subir nem descer. Lembra que a isovolumétrica ela tem 3 nomes: isovolumétrica, isopórica e isométrica, tá certo? Nesse caso, o trabalho não vai ser realizado, porque eu não vou ter variação de volume, logo o trabalho é igual a zero. Tranquilo? O que resulta para a gente da primeira lei é que essa variação de energia interna é igual à quantidade de calor recebido. Tranquilo? Lembra lá do Kimacete, que a gente estudou anteriormente, que a gente calculava a quantidade de calor pelo Kimacete? Nesse caso aqui, pessoal, tem uma alusão àquela fórmula, só que no lugar do M, a gente coloca o N, porque quando se trata de gases, a gente fala mais em número de moléculas do que em massa do gás. Então, o número de moléculas vezes o calor específico do gás em uma transformação isovolumétrica, por isso CV está relacionado ao volume constante, e vezes a variação de temperatura, onde esse CV é 3 meios de R, da constante lá dos gases. Beleza? Agora a gente vem aqui para a isobárica, pessoal. Uma transformação isobárica. Nós temos aí, nesse caso, a pressão constante. Tranquilo? Essa pressão constante, eu vou ter as outras variáveis que vão estar aí oscilando, o volume e a temperatura. Se vai variar a temperatura, pessoal, logo vai haver trocas de calor. Se houver trocas de calor, ele vai receber, não é isso? Trocas de calor. Tá bem? Ou seja, a energia interna ela não é nula. Ele vai ter trocas de calor. Tá bom? Porque eu vou variar minha temperatura. Lembrar que temperatura, essa diferença de temperatura é o gatilho para que ocorra a troca de calor entre os corpos. Tá bom? O corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Isso é importante. Isso é fato. Tranquilo? E se vai haver troca de temperatura, ou troca de calor, tá certo? E uma variação de temperatura, nessa troca de calor, o nosso volume ele vai variar também. Se o volume varia, ele vai realizar trabalho. Uma dica importante é que numa transformação isobárica, a quantidade de calor em módulo é sempre maior que o trabalho realizado. Aí, eis uma outra curiosidade, pessoal. Numa transformação isovolumétrica e numa transformação isobárica, para eu variar em uma mesma quantidade de temperatura, variar a temperatura, mesma quantidade de graus em uma temperatura. Se eu quero variar 10 graus do gás em uma transformação isovolumétrica e variar 10 graus em uma transformação isobárica, a quantidade de calor para eu variar esses 10 graus na isobárica vai ser menor em relação à quantidade de calor que eu vou ter que fornecer para o meu sistema em uma transformação isobárica. Por quê? Numa transformação isovolumétrica, todo o calor que ele recebe, ele vai fazer com que a sua temperatura aumente. Tá certo? Então, a quantidade em relação a essa aqui vai ser menor. Por quê? Todo o calor recebido numa transformação isobárica, ele pode realizar trabalho. E aí o trabalho vai compensar parte desse calor recebido. Então, para compensar essa perda, a quantidade de calor para variar 10 graus aqui vai ter que ser maior do que a quantidade de calor para variar 10 graus aqui. Tá bom? Tem uma mesma relação com o Kimacete nas transformações isobáricas.
Só que ao invés de ser CV, a gente usa o CP, calor específico, é uma transformação de a pressão é constante. Só que o CP, pessoal, ele é maior, justamente por causa dessa questão da quantidade de calor para variar a temperatura ser bem maior também, tá certo? Então, é 5 meios de R, ok? Essas aqui são as que a gente conhece. E aí vem uma outra transformação, que até então não era conhecida, que é a transformação adiabática. O termo adiabático é quando o meu sistema não vai trocar calor com o meio, não vai haver essa troca de calor com o meio, tá bom? Se não houver essa troca de calor com o meio, logo o meu Q é igual a zero, resulta para a gente da primeira lei, que a minha energia interna, variação da energia interna, é igual ao trabalho realizado. Quando o meu saldo for positivo, meu trabalho é sofrido. Quando o meu saldo é negativo, o trabalho é realizado. Beleza? Essa tabelinha aqui ela é importante para isso, a gente compreender. Tá bom? Olhando aqui numa transformação adiabática, esses aqui são os 3 comportamentos que nós vamos ter dessas grandezas da primeira lei: energia interna, trabalho e quantidade de calor. Olhando aqui do início para o fim, pessoal, tanto faz ser pelo caminho A como pelo caminho B, a variação de energia interna ela vai ser igual tanto pelo caminho A como pelo caminho B. O que vai alterar aí vai ser o trabalho realizado e a quantidade de calor que ele vai ter que receber para que ele faça essa transformação aqui. Ele saia de I para R, tá bom? Até porque a energia interna ela está relacionada com a variação da temperatura, tá bom? Olha aqui, ó. Não importa o caminho que ele vai percorrer. Se ele fizer essa variação aqui, tá bom? Aí ele vai permanecer sempre com a mesma energia interna. O trabalho, pessoal, realizado, lembre que o trabalho em um gráfico onde eu tenho pressão em função do volume, ele está relacionado com a área do gráfico. A área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Se eu olho, pessoal, para o caminho A ele vai ter uma área que é isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo. Até o eixo X aqui, ó. Então, essa área, com certeza, ela é maior do que essa área aqui, ó, se ele vai pelo caminho B. Ou seja, a área pelo caminho A, ela é maior do que a área pelo caminho B. Logo, o trabalho realizado pelo caminho A é um trabalho maior do que pelo caminho B. Costuma cair esse tipo de questão de análise no Enem, tá? Ele coloca o gráfico e pede para a gente fazer análise gráfica. Logo, pessoal, se eu realizei um trabalho grande, eu tenho que fornecer, um trabalho maior, eu tenho que fornecer mais calor. Então, pelo caminho que eu realizei um maior trabalho, eu tenho que fornecer uma maior quantidade de calor, tá bom? Para compensar a perda de energia. Então, pelo caminho A quantidade de calor vai ter que ser maior do que pelo caminho B. Então, essa é a análise que a gente faz quando olhamos as transformações cíclicas. Cíclicas. Pronto, falei. Isso aí mesmo. E aí, para finalizar, o último tópico que o livro traz para a gente, que é o coeficiente de Poisson e o gráfico adiabático, que é um gráfico semelhante a esse daqui, tá? Então, vou falar aqui dessa fórmula que a gente já viu lá nas transformações isotérmicas, onde a gente varia a pressão e volume e gera uma constante. Para cálculo de transformações adiabáticas, que não há troca de calor, e não vai haver aí a variação de temperatura, nós vamos ter essa relação aqui com a equação de Poisson, que é a pressão vezes o volume é elevado a essa constantezinha aqui, ó. E essa constantezinha aqui, tá bom? Que é o coeficiente de Poisson, é exatamente o calor específico de uma transformação isobárica por o calor específico do mesmo gás em uma transformação isovolumétrica. Então, essa razão dos dois calores específicos gera esse coeficiente de Poisson, tá bom? E aí, o livro ele traz um valorzinho tabelado aí para a gente de acordo com o tipo de gás. Se é um gás monoatômico, se é um gás diatômico, e ele traz aí um gás poliatômico, tá bom? A maioria dos gases são diatômicos, tá bom?
Beleza? Então, essa aqui é a relação. Ele geralmente, pessoal, isso aqui vem tabelado. Tá? Ele traz esses valores tabelados do CP e do CV. Saber que a razão dele gera esse coeficiente que você vai utilizar aqui para calcular essa relação que nós temos aí nas transformações adiabáticas. Beleza? Pessoal, isso é tudo. A gente finaliza a aula com essa parte aqui, tá bom? Sobre o coeficiente de Poisson. Aguardo vocês aí nas nossas aulas virtuais, presenciais aí pelo Google Meet, se eu não me engano, tá bom? No mais, um abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.